Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física, ciclo 3, frente 3. Enquanto eu acho os slides aqui, vamos curtindo um Iron Maiden, hein? Sensacional! Ciclo 3, frente 3, Iron Maiden. Então vamos lá, pessoal? Na aula anterior, eu expliquei toda a teoria para vocês sobre indução eletromagnética. Isto está na aula 32 do caderno 2. Essas aulas 33 e 34 são apenas exercícios sobre indução eletromagnética, certo? A teoria já foi dada, mas eu vou dar uma recordada em tudo. Então, ó, vamos recordar o fenômeno da indução eletromagnética, ok? Então, vamos lá. Define-se fluxo do vetor indução magnética através de uma espira como sendo B vezes A vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos lá, o que é isso? Quando eu tenho uma espira quadrada, circular, como eu já mostrei para vocês, ela está dentro de um campo magnético, estão passando linhas do campo por essa espira, ok? Essa quantidade, o número de linhas que passa por dentro da espira é o que nós chamamos de fluxo do vetor indução magnética ou simplesmente fluxo magnético. Depende de quê? De B, o que é B? O campo magnético, que é dado em Tesla, e depende da área da espira. No caso, essa é uma espira quadrada, a área base vezes a altura. Mas dependendo da inclinação da espira, também vai depender do ângulo formado entre as linhas de campo e a espira. Então, aqui entra o cosseno de alfa. Quando a espira for formar um ângulo de 0 grau com as linhas de campo, o cosseno de zero é 0, é 1, então o fluxo é simplesmente B vezes A. Vimos isso na aula anterior. A unidade do fluxo magnético é o Weber, o símbolo WB, ok? Fenômeno da indução eletromagnética, quando o fluxo magnético varia através da superfície da espira, surge nela uma corrente elétrica denominada corrente induzida. Então, se você tem uma espira que não está ligada a nada, a um gerador, a uma bateria, a nada, não passa corrente elétrica por ela. Mas se você movimenta um ímã perto da espira, o movimento faz o fluxo variar, tendo variação de fluxo magnético, que são as linhas do campo, né? Vai aparecer na espira uma corrente induzida. Essa é a lei de Faraday, o fenômeno da indução eletromagnética. Quando você aproxima um ímã de uma espira, cria na espira aqui uma força de repulsão na aproximação. Então, para haver repulsão, ela cria um polo de mesmo nome. Se você está aproximando o polo norte, cria na espira também um polo norte neste exemplo. Então, eu marquei aqui, ó, surge na espira um polo de mesmo nome. Para esse exemplo, surge um polo norte. Lembra, pela lei de Lenz, que se cria um polo norte, a corrente gira no sentido anti-horário. No afastamento do ímã em relação à espira, aparece uma força de atração. Sempre no afastamento, atração. Então, se aqui é polo norte, surge da espira um polo sul. Então, nesse caso, surgiu um polo de nome contrário, sul. Polo sul, a corrente gira no sentido horário. Essa é a lei de Lenz, ok? Agora podemos fazer os exercícios que estão na página 120 do seu caderno 2. Então, vamos recordar aqui um outro resultado experimental muito importante da lei de Faraday. A corrente induzida é tanto mais intensa quanto mais rapidamente variar o fluxo. Então, se você fizer o ímã aproximar devagarzinho da espira,
e voltar devagarzinho, você tem um valor de corrente. Se você fizer este movimento rápido, você tem uma variação de fluxo maior, consequentemente, a corrente induzida é mais intensa. Já que aparece uma corrente na espira, também aparece uma força eletromotriz chamada força eletromotriz induzida. Ela é dada por menos a variação do fluxo dividido pelo tempo, ok? Esse é o valor da força eletromotriz induzida, também tudo descoberto por Faraday. Os exercícios propostos estão na página 120. Primeiro, nas duas figuras a seguir estão esquematizados dois experimentos com um ímã e uma espira metálica em forma de anel. A espira está fixa numa mesa e o anel pode se movimentar para cima ou para baixo. Experimento 1. O anel está fixo e o ímã está sendo aproximado. E no experimento 2, o anel está fixo e o ímã sendo afastado. Nós vamos analisar as afirmativas 1, 2, 3 e 4 para ver qual é verdadeira e qual é a alternativa falsa, né? Então, nós vamos dar como resposta as alternativas corretas. Então, primeira, no experimento 1, a corrente induzida no anel tem o sentido horário e este é um polo sul magnético. Pessoal, o que está acontecendo no experimento 1? O ímã está se aproximando da espira. A aproximação cria o quê? Uma força de repulsão. Se aqui é polo sul, então cria na espira também um polo sul, certo? Se é um polo sul, a corrente induzida tem o sentido horário. É exatamente isso que está falando no item 1, portanto, o item 1 é verdadeiro. Item 2. No experimento 2, a corrente induzida no anel tem sentido anti-horário e este é um polo norte magnético. O que está acontecendo no experimento 2? Afastamento. Olha aqui. No afastamento surge o quê? Força de atração. Se aqui é polo sul, então surge na espira um polo norte para haver atração, certo? Polo norte, a corrente gira no sentido anti-horário. É isso que está falando no item 2, então o item 2 também é verdadeiro. Item 3, no experimento 1, há uma força de repulsão. Correto, ó, já deduzimos aqui no item 1. E no experimento... Opa, perdi aqui, ó. No experimento 1, há uma força de repulsão entre ambos os elementos e no experimento 2, a força de repulsão. Correto, já vimos aqui ó, no item 2, que a força de afastamento é de atração, ok? Então, o item 3 também é verdadeiro. Item 4. Em ambos os experimentos, há um aumento de fluxo no anel. Errado. Aqui, quando ele se aproxima, o fluxo aumenta. No experimento 2, ele se afasta, o fluxo diminui. Então, a afirmativa 4 é falsa. São verdadeiras 1, 2 e 3. Isto está no item A. Então, exercício número 1, alternativa A. Número 2. A figura representa um experimento em que um ímã está sendo aproximado com velocidade v de uma bobina em repouso ligada em série com um galvanômetro. Indique em cada experimento a polaridade magnética adquirida pela bobina, bem como o sentido da corrente induzida. Assinale a alternativa que indica corretamente os experimentos que reproduzem a mesma corrente induzida, o mesmo sentido de percurso, bem como as mesmas polaridades magnéticas na bobina em comparação ao experimento original. Então, o que acontece no experimento original, nós já vamos ver, e depois vocês têm aí 3 experimentos, 1, 2 e 3, qual deles vai acontecer a mesma coisa que esse? Então, vamos lá. Nesse experimento original, o ímã se aproxima da bobina. A aproximação, olha, marquei aqui, força de repulsão. Se aqui é polo sul,
aqui também aparece um polo sul na bobina, então o outro lado, é claro, é um polo norte, ok? Então, veja bem, a bobina se polariza com um polo sul à direita e um polo norte à esquerda. Pela regra da mão direita, a gente acha o sentido da corrente. Veja bem, ó, pela regra da mão direita, o que acontece aqui? Olha o meu dedão do campo magnético. O campo magnético, as linhas saem do norte, ó, tá saindo do norte e entrando no sul. Então, o campo magnético está fazendo isso aqui, olha o meu dedão. Então, os meus 4 dedos representam a corrente elétrica que está fazendo isso aqui, ó. Então, a corrente elétrica está aqui subindo por esse fio, certo? Esse é o experimento original. Agora, qual desses 1, 2 e 3 está acontecendo a mesma coisa? Então, vamos analisar cada um. Experimento 1. A bobina está se aproximando do ímã. Na aproximação, cria-se uma força de repulsão. Se aqui é norte, aparece um polo norte aqui também, ó. Marquei aqui. Então, aqui é norte, aqui é sul. Então, vocês estão vendo que é igual ao primeiro experimento. O norte está à esquerda, o sul à direita. Olha aqui, ó. Norte à esquerda, sul à direita. Então, está acontecendo a mesma coisa, a corrente sobe. Então, o experimento 1 condiz com o primeiro, experimento 1 condiz com esse experimento aqui, que ele colocou como experimento ideal, tá? Como experimento de base. O número 2, o ímã está se afastando da bobina. Aqui é polo norte, afastamento, aparece aqui um polo sul. Ó, marquei aqui, ó, norte, sul, norte de novo, então corrente de novo, o número 2 também, beleza, é igual ao experimento original. O número 3, o ímã está se afastando, aqui é um polo sul, afastamento cria uma força de atração, então aqui aparece um polo norte. Então aqui norte e aqui sul. Então também igual, desculpem, o original. Então todas essas opções, a 1, a 2 e a 3, as 3 reproduzem o experimento original, acontece igualzinho, isso está no item E. Exercício número 3. Uma bobina chata formada por 5 espiras, N número de espiras, 5. Concêntricas e superpostas, possuem um raio igual a 3 centímetros. Ó, já puxei aqui uma setinha. Raio, 3 centímetros. Dividir por 100, passei para metros. 3 centímetros, 0,03 metros. Ou passando para a potência de 10, 1, 2 casas para a direita, 3, 10 a menos 2 metros. É atravessada por um campo magnético perpendicular ao plano da bobina, como mostra a figura. Se o campo magnético tem o seu valor variando de 1 a 3,5 Tesla, esse é o valor do campo magnético B, ele vai de 1 a 3,5 em 9 milissegundos. Isto é o tempo. Lembra que mili é 10 a menos 3. Então, o tempo, 9, 10 a menos 3 segundos. É correto afirmar que nesse intervalo de tempo, o módulo da força eletromotriz induzida foi em média igual a... E aí ele deu esse quadro também, com algumas anotações. No lugar do π, vamos usar 3. Para o cálculo do valor absoluto da força eletromotriz induzida numa bobina de N espiras, eu uso módulo da força eletromotriz, N, o número de espiras, variação do fluxo dividido pelo tempo. Na verdade, essa fórmula é negativa, mas aqui está em módulo, ok? Então, vamos lembrar de uma coisa. O que é fluxo? Lembrando lá do início da aula, fluxo é B, campo magnético, vezes A, área da espira, e aqui seria vezes o cosseno do ângulo. Mas aqui o ângulo entre o campo
e a área da espira é 0 grau, cosseno de 0 é 1, fica simplesmente B vezes A. Só que nós não temos a área da espira, então vamos calcular. Cálculo da área da espira. Área da espira, πr ao quadrado, isso é matemática. O π é 3 e o raio está aqui, ó, 3, 10 a menos 2, substituir aqui, o raio vai ao quadrado. Então, ficou 3 vezes 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 4. 3 vezes 9, 27, 10 a menos 4 metros quadrados é a área desta espira. Agora que eu tenho a área, eu calculo o fluxo. Como eu tenho dois campos magnéticos, ó, 1 e 3,5, eu vou calcular o fluxo duas vezes, para o campo magnético B igual a 1 e para o campo magnético B igual a 3,5. Então, vamos lá, cálculo dos fluxos. Para o campo B igual a 1 Tesla, o fluxo eu chamei de fluxo φ0, tá? Campo B vezes a área. O campo B é 1 e a área calculei aqui em cima, 27, 10 a menos 4. 1 vezes 27, 27, 10 a menos 4, unidade do fluxo, Weber. Agora vamos fazer a mesma coisa para o campo 3,5, olha aqui. Para 3,5 Tesla eu chamei o fluxo de fluxo φ1. Então, eu tenho o campo B, 3,5, e a área é a mesma, 27, 10 a menos 4. 3,5 vezes 27, 94,5, 10 a menos 4, Weber. Qual foi a variação do fluxo magnético? A variação é o fluxo final menos o inicial. Final, 94,5, 10 a menos 4, menos o inicial, 27, 10 a menos 4. 94,5 menos 27 dá 67,5, 10 a menos 4, Weber. Pronto, achei a variação do fluxo. Agora eu vou para a formulinha que ele deu. Força eletromotriz induzida, número de espiras, variação de fluxo pelo tempo. Número de espiras está aqui em cima, 5. Variação de fluxo acabei de encontrar, 67,5, 10 a menos 4. E o tempo, já tínhamos visto aqui, 9, 10 a menos 3. 5 vezes 67,5 dividido por 9 dá 37,5. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 3, na divisão eu subtraio os expoentes. Então, cuidado aqui, ó. Menos 4 menos o de baixo, que é menos 3, fica menos 4 mais 3, que é menos 1. Passo uma casa para a esquerda, o expoente aumenta, de menos 1 vai para 0, ou seja, a força eletromotriz induzida, 3,75 volts, alternativa E. Exercício número 4. Analise o gráfico a seguir. Ele registra a variação do fluxo magnético através de uma bobina de N espiras supostas ao longo de 3 segundos. Das opções a seguir, qual delas oferece o gráfico do valor algébrico da força eletromotriz em função do tempo? Aí ele deu aqui a lei de Faraday. A força eletromotriz é menos o número de espiras, variação do fluxo dividido pelo tempo. Então, se vocês olharem aqui, ó, de 0 a 1 segundo, o fluxo aumentou. Então, eu tenho uma variação de fluxo positiva. Como aqui tem sinal de menos, menos com mais, eu vou ter uma força eletromotriz induzida negativa. Então, para baixo do eixo negativo. De 1 a 2 segundos, o fluxo não variou. Se o fluxo não varia, a variação é 0, então a força eletromotriz é 0. Então, olha aqui, de 1 a 2 é 0. De 2 para 3, o fluxo diminuiu. Se o fluxo diminuiu, essa variação de fluxo é um número
negativo. Negativo com negativo dá positivo. Então, de 2 a 3 para cima do eixo positivo. Este gráfico está representado na sua alternativa B de bola, tá? Nós vamos para a próxima aula, que são só exercícios. E vocês vão ver que na aula 34 tem um exercício que é repetição desse, idêntico a esse, tá? Aula 34 agora, página 125. Vocês têm uma teoria aí no caderno? Eu não coloquei a teoria aí, por quê? Porque este exercício deduz a própria teoria que está aí. Então, eu já vou fazer a teoria no próprio exercício, ok? Um trilho condutor de resistência nula, dobrado em U, tá aqui, ó, esse trilho azul mais escuro, dobrado em U, está fixo numa mesa horizontal. Deitado sobre os lados paralelos, foi colocada uma haste móvel, aqui a haste móvel, MN, de material condutor, que está sendo transladada para a direita com velocidade V, como mostra a figura. Então, ela está sendo puxada para a direita com velocidade V, e nós temos aqui um campo magnético B, o xizinho ele está entrando na tela do computador, tá? Então, campo magnético uniforme B, de direção vertical, penetrando no plano da figura. Observemos que a haste divide o trilho em U, em duas espiras retangulares, uma fechada à esquerda e uma aberta à direita. O movimento da haste MN gera uma corrente elétrica induzida na espira fechada, aqui, ó, e uma DDP nos terminais da espira. Na letra A, ele pede para a gente determinar o sentido da corrente elétrica induzida na espira. Nós vamos dizer se essa corrente elétrica vai circular aqui na espira no sentido horário ou no sentido anti-horário, ok? Então, na letra A, veja bem, ó, como a espira está, no caso a haste, está se afastando, no afastamento cria uma força contrária. Então, eu marquei aqui para vocês, ó, a força que surge na haste se opõe ao deslocamento da haste. A haste não vai embora, vem cá, meu amor, né? Então, ela cria uma força, ó, contrária. Ela não quer que a haste se afaste. Então, ela cria uma força contrária aqui, de acordo com a lei de Lenz. Então, como eu sei agora o valor do campo magnético B e o valor da força magnética, então agora, pela regra da mão esquerda, a gente descobre o sentido da corrente. Ó, ele ficou todo feliz porque ele vai usar a regra da mão esquerda, tá? Então, mão esquerda, dedão força, dedo fura-bolo campo, terceiro dedo é o dedo da corrente elétrica. Então, vamos lá, gente. O meu dedo fura-bolo tá, ó, entrando no plano no meu caso aqui da tela do computador. Então, ó, o meu dedão, ó, entrando na tela do computador. Vocês fazem isso, ó, com esse seu dedo cutucando a parede na sua frente. Este meu dedo da força magnética, olha aqui na minha figura, a força magnética horizontal e para a direita. Então, viro minha mão, ó. Olha o meu dedão horizontal para a direita, o meu dedo fura-bolo entrando e o meu dedo do meio está, ó, subindo para o teto da minha casa. Portanto, a corrente elétrica aqui, ó, sobe. Então, ela gira aqui na espira fechada no sentido anti-horário. A resposta da letra A é só isso, tá? O sentido da corrente. O que ele pede na letra B? Vamos voltar aqui. Determine o módulo da força eletromotriz induzida na espira e adote aqui, ó, o comprimento da haste MN como sendo um comprimento L. Então, na letra B agora, ó, veja bem, aqui tem que tomar cuidado, porque ela está andando, então a área da espira vai variar. Então, o que eu faço? No intervalo de tempo, ΔT, a haste desloca-se uma distância ΔS. É claro, né? Então, a haste está andando com uma determinada velocidade, então ela está tendo uma variação de espaços. Como é que eu calculo? V
ΔS sobre ΔT. Multiplico em cruz, ΔS V vezes ΔT. Guarda essa resposta. Lembra que área, no caso é uma espira retangular, a área é base vezes altura. Olha o que eu marquei para vocês. Mas essa espira tem uma variação de área. Então, a variação da área é a variação da base vezes a altura. A variação da base da espira, ó, variação da base, ó, como isso aqui está andando, a base da espira é o próprio ΔS aqui. Então, eu troquei a base da espira por ΔS. E a altura da espira, ó, é o comprimento aqui da haste MN, que ele pediu para chamar de L, ok? Como o ΔS aqui em cima é V vezes ΔT, ó, então eu troquei o ΔS por V ΔT, então ficou V ΔT vezes L. Essa é a variação da área da espira. Então eu vou calcular agora a variação do fluxo. Fluxo, gente, é campo vezes a área. Como é uma variação de fluxo, então é o campo vezes a variação da área. O campo magnético B continua B e a variação da área está aqui, ó. V ΔT vezes L. Agora eu posso calcular o módulo da força eletromotriz. Como é negativo, ele pediu um módulo, então eu deixei sem o sinal de menos. Então, E, a força eletromotriz induzida, é a variação do fluxo dividido pelo tempo. Variação do fluxo está aqui em cima. B, V, ΔT e L, botei aqui. Dividido pelo tempo ΔT, o tempo ΔT cortou com ΔT. O que sobrou? Que o módulo da força eletromotriz induzida depende do campo magnético B, da velocidade V e do comprimento L da haste. Gente, isso daqui, ó, é sempre que o condutor se desloca na espira com velocidade constante, que é esse caso aqui, ó. Ele está se deslocando com velocidade constante. Então, o tema da aula 34, ele deduz toda esta formulinha aqui, ó, na teoria. Então, para não fazer na teoria e aqui de novo, eu já fiz direto no exercício, tá? Então, a resposta da letra B é BVL ou BLV, tá? Então, isso é para o caso do condutor que se desloca com velocidade constante, beleza? Então, nós vamos usar mais para frente essa formulinha também. Segundo exercício, eu tenho uma espira aberta retangular, cujos vértices são numerados de 1 a 4. Constituída de fios condutores de resistência desprezível, foi fixada num plano vertical. Uma haste condutora de comprimento AC, de resistência elétrica nula, desliza para baixo, olha o detalhe, com velocidade constante. Se a velocidade da haste é constante, a gente vai usar EBLV, igual deduzimos no problema anterior, tá? Sem perder contato com os fios laterais da espira. No plano da espira incide um campo magnético representado por B, também, ó, entrando no plano da tela do computador. Devido ao movimento da haste dentro do campo, há uma corrente elétrica no circuito fechado e uma força eletromotriz induzida. Ele pede 3 coisas: a intensidade da força magnética F, que atua na haste AC, o módulo da força eletromotriz induzida e o sentido da corrente induzida. E ele deu vários note a dote aqui, ó. Comprimento da haste AC, meio metro. Peso da haste, 5 newtons. A velocidade da haste constante, 100 metros por segundo. E o módulo do campo magnético, meio Tesla. Primeiro lugar, gente, olha aqui. A haste está descendo com velocidade constante. Atua nela a força da gravidade, que é a força-peso, que é um vetor vertical e para baixo. Para que ela tenha velocidade constante, as forças sempre se anulam. Então, se o peso é vertical e para baixo, aparece uma força magnética vertical para cima, ok? Então, a força magnética
é o próprio peso, que é 5 newtons. Já respondemos a primeira pergunta. Como é que eu calculo a força eletromotriz induzida? BLV. B, o campo foi dado, está aqui, meio. L, o comprimento da espira foi dado, está aqui, meio metro também. E V, a velocidade da espira, 100. Meio vezes 100 vezes meio, vai dar 25 volts. E para achar o sentido dela, da corrente, a gente vai fazer de novo a regra da mão esquerda. De novo, meu dedo fura bolo entrando na tela do computador, ok? O meu dedão da força magnética, ó, apontando para o teto da minha casa. Olha o meu terceiro dedo, que a corrente está indo do meu braço esquerdo para a minha direita. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, indo da esquerda para a direita. Ela vai girar aqui a corrente no sentido anti-horário. Então, essa combinação de respostas está na alternativa D de dado, ok? O número 3, gente, é aquele que eu falei da aula anterior, que era repeteco, idêntico àquele exercício, ó. Ele dá um gráfico da variação do fluxo em função do tempo. Ele dá, inclusive, um quadro para vocês aí e dá a fórmula da lei de Faraday, que é força eletromotriz induzida menos variação do fluxo dividido pelo tempo. Então, idêntico, ó. De 0 a 1, não há variação de fluxo. Se não há variação de fluxo, a força eletromotriz induzida é 0. Então, de 0 a 1, ó, 0. De 1 até 2, eu tenho um aumento de fluxo. Se eu tenho um aumento de fluxo, a variação do fluxo é um número positivo, com o negativo da fórmula, vai dar uma força eletromotriz negativa. Então, de 1 a 2, negativo para baixo do eixo. De 2 a 3, aqui, ó, o que está acontecendo? Novamente, não há variação de fluxo. Novamente, a força eletromotriz é 0. Está aqui, ó. De 3 para 4, o que aconteceu? O fluxo diminuiu. Então, a variação do fluxo é negativa. Negativo com negativo, o E dá positivo. Então, de 3 para 4, positivo. Gente, aí vai, é tudo igual, ó. Fluxo aumenta, variação de fluxo positiva, com negativo daqui vai dar negativo. Se a variação de fluxo diminui, a variação de fluxo é negativa, menos com menos, o E dá positivo. E quando não varia, dá zero. Então, essa combinação de respostas está melhor representada no gráfico da alternativa D de dado. Número 4. A figura acima, eu coloquei aqui do meu lado, né? Mostra uma espira retangular de lado a 40 centímetros. Ó, o lado da espira a 40 centímetros, tá? E B, aqui, ó, B, 20 centímetros no instante t igual a 0. Considere que a espira se move com velocidade 5 centímetros por segundo. Se quiser passar para metros, gente, divide 5 por 100. 5 dividido por 100, 0,05 metros por segundo. Ela se move para a esquerda, perpendicular a um campo magnético que vale 2 Tesla. Sabe-se que a espira tem uma resistência elétrica de 20 ohms, qual a intensidade em amperes da corrente na espira no instante 3 segundos. Será que no instante 3 segundos a espira está totalmente dentro do campo? Vamos analisar isso, ó. Eu fiz o tempo gasto para a espira entrar no campo, V delta S sobre delta T. Multiplico em cruz e isolo delta T, delta S sobre V. O delta S é a distância percorrida pela espira. Então, para ela entrar totalmente no campo, ela tem que andar aqui um delta S de 40 centímetros. Tá aqui. E a velocidade da espira, como eu substituí aqui 40 centímetros, eu usei a velocidade em centímetros por segundo. 40 dividido por 5 dá 8, centímetro cortou com centímetro, em 8 segundos ela está
aqui dentro do campo, ok? Muito bem, eu vou calcular agora a força eletromotriz induzida, BLV. B, campo magnético, está aqui, 2 Tesla. L é o que? O comprimento da espira. No caso aqui, o comprimento L é a própria altura dela, 20 centímetros, que eu passei para metros. Então, tá aqui, troquei o L por 0,2 metros. E V, a velocidade em metros por segundo, sistema internacional, 0,05. Fazendo essa conta, nós encontramos 0,02 volts. Essa é a força eletromotriz que aparece na espira. Qual a corrente que circula na espira? Como é uma espira fechada, eu faço a lei de Pouillet. I é igual a E pela somatória das resistências. E, 0,02, acabei de encontrar. E a resistência da espira está aqui, 20. 0,02 dividido por 20, 0,001 amperes, andando 3 casas para a direita, 10 a menos 3 amperes, alternativa A. Ele poderia ter dado essa resposta para vocês como 1 miliampere também, lembrando que 10 a menos 3 equivale a miliampere, ok? Então, gente, esta aula aqui foi a aula 33 e 34 de indução eletromagnética, ok? E com isso nós terminamos a parte de eletromagnetismo. Até a próxima. Tchau.